Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o perto. Valorize o próximo. Valorap. BPO. Auditoria, consultoria e tecnologia. Moonscake. Conheça o Pinot by Moonscake. English in Company. No Let You Go Anywhere. Irajá Materiais para Construção. 2 lojas em Ribeirão. E Sicredi. Gente que coopera, cresce. Estamos iniciando mais um diálogo hoje com um tema muito legal, não muito agradável, mas importantíssimo nos dias de hoje, que é sobre cibersegurança. E quem vai falar conosco é o Daniel Barbosa, que é especialista da E7. Obrigado, Daniel, por falar conosco. Muito obrigado pelo convite, Ed. Bom, só apresentar a E7 para quem não conhece, né? Uma empresa que está aí em 180 países, com escritórios em Bratislava, San Diego, Singapura, Buenos Aires, Cidade do México e São Paulo. Uma empresa dedicada a oferecer segurança para as empresas e indústrias. Isso, nós oferecemos, com certeza, soluções de segurança para todos os tipos de indústria, mas também para o usuário final, né? Nós também auxiliamos a proteger a parte doméstica do público. E nós nos dedicamos bastante em pesquisa de segurança, análise de ameaças, tudo para melhorar as nossas camadas. Nós acreditamos muito nessa questão de camadas de segurança, que é o mais adequado para se proteger do cenário que nós temos vivido hoje em dia. Bom, a E7 fez um levantamento, né, e a gente recebeu esse levantamento, especificamente na atuação desses cybercriminosos no meio esportivo, né, dentro do esporte. Nesse levantamento que a Bianca mandou para a gente, estima-se que o esporte represente de 1 a 2% do PIB mundial. E também estima-se que as receitas publicitárias do esporte no ano de 2030, deva ultrapassar 100 bilhões de dólares. Quer dizer, não é brincadeira as cifras envolvidas, os esportes envolvidos e também o que está por trás disso em termos de segurança. Eu queria começar com você, Daniel, com relação ao ano passado, um ataque, não sei se eu posso chamar de ataque, se você me permitir, dentro da NBA, né, com relação à própria NBA, não foi em um time, porque também já teve em times da NBA, mas da própria NBA nos serviços de e-mail externo. Queria que você contasse um pouco desse caso. Esse foi um caso bastante emblemático, Edmo, e repercutiu no mundo todo, né? Traz um pouco à luz aí o que nós já sabemos há algum tempo. A indústria do esporte é como quaisquer outras das grandes indústrias do mundo, ela movimenta muito dinheiro, e isso faz com que ela seja alvo dos cybercriminosos, né? Nesse caso aí da NBA, foi um servidor de e-mail externo que foi invadido pela nota que eles publicaram, onde não muitos dados foram vazados, mas ainda assim são dados que deveriam ser adequadamente protegidos. E existem diversos outros exemplos aí. Teve um vazamento de quase 40 GB de dado de um clube da Europa, já teve ataque de ransomware, então a indústria é muito focada e, infelizmente, parece que os responsáveis pelo mantenimento desses ambientes ainda não estão os protegendo adequadamente. Então a gente acaba nos deparando aí com vazamento de dados, que é um dos fatores principais que interessam aos cybercriminosos, acabam com criptografia de ambiente, que é o caso do ransomware, extorsão. Os crimes, infelizmente, vão por diversas vertentes, e é por isso que essa indústria, tão importante para o mundo todo, tem que se dar conta que ela precisa se proteger. Nós vamos falar de acidentes, vou chamar de acidentes, né, mais graves, esses de roubos mais graves, mas, no mínimo, a NBA alertou para o caso do uso de phishing
pelo menos por e-mails que devam ter sido copiados, né, roubados, pelo menos o uso de phishing, que é, provavelmente, eu não sei se você pode confirmar ou não, o maior meio, o meio principal de roubo de dados que o pessoal utiliza é o phishing, né? Aliás, conta um pouco o que é phishing, né? Exatamente. Bom, basicamente o phishing é uma tentativa de enganar a pessoa que está recebendo, fazendo com que ela acredite em determinada informação. Então a informação pode ser bastante variada, mas normalmente é alguém se fazendo passar por uma empresa importante ou sobre um contato importante para aquela empresa que vai ser alvo e quer que a pessoa siga os procedimentos que ele passar. E sim, o phishing é a forma de entrada nos ambientes mais utilizada pelos criminosos hoje em dia. Existem duas principais. O phishing é a mais fácil, digamos assim, a mais acessível, porque ele não exige muitos recursos tecnológicos, apesar de poder dispor disso daí, e tem também as tentativas de exploração de vulnerabilidade. Essas são as duas principais vertentes, sendo o phishing a mais amplamente utilizada aí no mundo todo, e ele acaba que passando pelos mecanismos de proteção convencionais, porque nem sempre ele usa recursos tecnológicos, né? Só se aproveita da boa-fé do alvo e muitas vezes o alvo acaba clicando, acaba fornecendo as informações que o criminoso está querendo. A NBA não divulgou o grupo que fez o ataque, mas a Asvel, que é o time francês, que também sofreu um ataque, divulgou que foi o No Escape. Quem invadiu, né, o site, os arquivos do clube, e que hoje efetivamente prejudicou ali nomes como o atleta Tony Parker, que inclusive confirmou que foi lesado, né, através daquele ataque. Sim, esse era o nome que eu gostaria de me lembrar, obrigado, Asvel, que foi o caso do vazamento de 32 GB de dados. Né? E nesses dados aí, além das informações pessoais, que já traz problemas com uma série de órgãos regulatórios, como a LGPD aqui no Brasil, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, a GDPR, ele põe em risco as pessoas que são detentoras daquele dado. Então, nesse vazamento da Asvel, a gente teve aí contrato de jogador envolvendo cifras, né, documentos pessoais como passaporte, isso aí abre precedente para uma série de outros ataques até que os criminosos possam assediar diretamente os detentores desses dados. Né? Por isso que é sempre interessante olhar para a segurança da informação, mesmo numa indústria que não é focada em tecnologia, né? A indústria do esporte, mas todas as indústrias multibilionárias, como é o caso, precisam se atentar a isso aí. Claro. Já o Houston Rockets, como eu falei lá no caso da NBA, eles divulgaram o ransomware Babook Locker, né? Uma filtragem de 500 gigabytes de informações confidenciais, incluindo contratos, valores, cifras, etc., prazos de jogadores. Esse deve ter sido feroz. Com certeza. E o ransomware é um tipo de ataque que deixa a empresa um pouco refém, né? O intuito dele é bloquear o acesso às informações até que a empresa opte por pagar o resgate. Nós, obviamente, recomendamos que o resgate nunca seja pago, porque o pagamento dele permite que aquele grupo consiga atacar outras empresas. Você fomenta, pagando o resgate, você fomenta a possibilidade de outros ataques. Então, nós sempre sugerimos que seja pensado na segurança como um investimento antes do ataque acontecer, para impedir exatamente que esse tipo de caso ocorra. Porque depois que o ambiente está comprometido, as pessoas que cuidam daquele ambiente se veem meio que sem saída. Né? Se não tem um aparato tecnológico, se não há um backup, se não há medidas que foram tomadas previamente, muitas vezes as vítimas se veem propensas a pagar o resgate e fomentar aí os próximos ataques. Então é interessante, principalmente em caso de ransomware, olhar com um pouco mais de cuidado para os meios que ele pode entrar no ambiente e proteger com diversas camadas de segurança todos esses meios sempre que possível. E isso que você falou, me parece que... Parece não, recentemente a JBS nos Estados Unidos disse que teve um ataque, teve uma invasão, e parece que pagaram
para reaver os dados, voltar ao funcionamento. Quer dizer, que é uma coisa que vocês não recomendam, né? Exato. Inclusive, eu ouvi um caso, não vou citar aqui o nome da empresa, mas em que o resgate foi pago, os dados foram adequadamente devolvidos, porém, ninguém do ambiente tomou medida nenhuma para solucionar o problema, né? Porque o problema em si não é ter acesso aos dados, é claro que é importante, mas é necessário cuidar para que aquilo não se repita, e essa empresa não cuidou, o mesmo grupo invadiu novamente o ambiente, sequestrou novamente os dados, e a empresa, infelizmente, pagou 2 vezes pelo resgate. Então, não basta só pagar caso a empresa se veja num beco sem saída e opte por isso, mesmo que nós não recomendemos. Caso ela pague, é necessário tomar medidas para que aquilo não ocorra de novo, porque certamente o mesmo grupo pode vir a atacar, se é que ele vai devolver os dados, né? Porque há essa possibilidade de o pagamento de resgate e a não devolução. Bom, eu vou chamar o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já! Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? 3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Cada dia no Sicredi é assim. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi. Seja reforma ou construção, conte com Irajá Materiais para Construção, a melhor escolha para garantir o sucesso de sua obra. Irajá, 2 lojas em Ribeirão. Acesse depósitoirajá.com.br. Diálogo, apoio, ACIP, Valorab, Mousse Cake, English Company, Irajá Materiais para Construção e Sicredi. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, recebendo Daniel Barbosa, da E7, empresa especializada em cibersegurança, e nós estamos falando um pouco dos ataques no meio esportivo, importantíssimos. E eu, Daniel, agora no começo desse segundo bloco, eu queria lembrar, antes da Copa do Mundo do Brasil, em 2014, teve um aplicativo falso, naturalmente, para o álbum de figurinhas da Copa, que muita gente baixou, aquele aplicativo do álbum de figurinhas, e que o objetivo era escanear os códigos de QR que estava dentro daquele dispositivo. E causou também um dano enorme, né? Não só a empresa do álbum, mas também as pessoas, né? Sim, esse é um excelente exemplo de phishing. Existem diversas formas de abordagem de phishing, mas essa daí é uma excelente, onde os criminosos se fizeram passar por um aplicativo que fazia alguma coisa. Nesse caso foi um aplicativo relacionado a jogos em específico, mas poderia ser diversas outras formas, e ele sempre se diz
fazer algo interessante para aquele nicho específico, para aquelas possíveis vítimas, que na verdade ele pode até parecer fazer o que eles propõem, mas por trás do formato que ele exibe para a pessoa, ele coleta dados, começa a monitorar tudo o que acontece, monitorando a tela da pessoa, onde ela clica, que informações ela trafega. Então é importante ficar atento também a essa vertente de aplicativos que estão muito em alta, os aplicativos estão muito fáceis de serem desenvolvidos hoje em dia, e os criminosos têm pouquíssima dificuldade de adaptá-lo para a necessidade aí do que tiver no momento, seja um álbum de figurinha da Copa, seja a compra de ingresso mais fácil, qualquer tipo de facilidade que eles possam vir a conseguir ofertar, mesmo que falsamente. Há quase um ano foi registrado um ataque à Ferrari, né? Quer dizer, nesse caso da Ferrari, houve acesso a dados de clientes aí, parece que pelo mundo inteiro, dados como CPF, contato, nome completo, o que expõe, né? Porque eu imagino que o cliente que possa ter uma Ferrari é um cliente extremamente seletivo, é uma coisa delicada, envolve uma série de coisas. Eu imagino essa exposição de dados de um cliente do tipo Ferrari, o dano que possa causar essas pessoas. Sim, são pessoas realmente com um poder aquisitivo bem elevado, mas isso se aplica a qualquer pessoa mesmo que não tem esse patamar de poder de aquisição quando se trata de dados. Por quê? Provavelmente o público, o comprador de Ferrari, tem mais recursos para ir atrás, para procurar que esse ataque tem algum tipo de fruto positivo, ou seja, que a empresa que sofreu o ataque, no caso a Ferrari, tome devidas medidas, tome precauções para que isso não aconteça mais, às vezes até processar a própria empresa. Mas isso pode ser feito por qualquer pessoa, né? Não necessariamente um público desse tipo, e os dados podem ser usados, exceto o cartão de crédito, aí realmente, quanto maior o poder aquisitivo, mais os criminosos vão conseguir usar esse cartão de crédito para o mal. Mas se os dados de cartão não foram vazados, os criminosos conseguem usar os dados basicamente da mesma forma e abordar essas vítimas, né? Sabendo que são vítimas com um alto potencial de consumo, eles podem tentar extrair ainda mais coisas, principalmente recursos financeiros, dessas pessoas. Bom, em 2018, nós tivemos os Jogos Olímpicos de Inverno na Coreia e o condado de Pyeongchang sofreu um cyberataque na infraestrutura de TI, né, chamado de Olympic Destroyer. Muitos espectadores foram impedidos de imprimir os seus ingressos, quer dizer, a pessoa compra um ingresso pela internet, não consegue imprimir, imagina a dor de cabeça que isso dá para uma pessoa. Os Estados Unidos e a Inglaterra denunciaram o grupo Sandworm em relação a esse ataque. Esse grupo já tinha sido denunciado na campanha eleitoral do presidente da França, Macron, aquele blackout na eletricidade da Ucrânia que tinha acontecido, quer dizer, e ainda, além de não deixar imprimir os ingressos para os Jogos Olímpicos de Inverno na Coreia do Sul, tiraram drones do ar e informaram que isso estava acontecendo por um provável conflito entre Coreia do Norte e China, o que é um absurdo, é impossível um conflito entre Coreia do Norte e China. Quer dizer, a coisa é extensa, né, num ataque só. Esse é um excelente exemplo de quão amplo é o poder de ataque de grupos cybercriminosos, né? Não todos, obviamente, mas eles podem atacar diversas vertentes, desde bloqueio de um ingresso, que já é muito caro, né, para algumas pessoas que frequentam, já é um valor elevado, até manipulação de tráfego aéreo de drone. Então, é interessante, sim, a gente ter sempre em mente como abrangente esses cybercriminosos podem ser. Um ataque a uma infraestrutura crítica, como foi o caso de abastecimento de energia elétrica num país que necessita de calefação. Então, é interessante ter sempre em mente que os cybercriminosos, esse ransomware que eu comentei, que ao pagar o resgate você pode fomentar outros ataques de ransomware, você pode fomentar também esse tipo de abordagem, porque um grupo pode atacar diversas frentes.
né? Não necessariamente só abordagem a empresas de um determinado nicho, abordagem ao usuário final. Eles podem sim fazer ataques entre países, podem impedir que pessoas tenham acesso a recursos de infraestrutura crítica, como o caso da energia elétrica. Então, é interessante sim a gente sempre ter isso daí em mente. E os Jogos Olímpicos de Tóquio também sofreram, porque os Jogos eram para ter sido realizados em 2020, por conta da pandemia, do coronavírus, acabou sendo realizado em 2021, né, ainda sob um monte de proteções, etc. Mas vazou também dados através do GRU, é o chamado grupo que invadiu, usando a mesma estratégia de Pyeongchang, é duro falar coreano, né? Pyeongchang, mas o telespectador vai me perdoar. Mas eles pegaram os dados e mandaram e-mails como se fossem mensagens oficiais do Comitê Olímpico Japonês, e muita gente entra em cima dessas mensagens e acaba sofrendo fraudes incríveis, né? Sim, uma das técnicas que os criminosos usam é exatamente essa, é ter dados válidos da pessoa, ou seja, como se fosse realmente uma empresa que possui os dados dessa pessoa que está entrando em contato. Então ele faz uma validação simples, por exemplo, fala, boa tarde, fulano, portador do documento tal, temos aqui uma oferta para você para assistir determinado jogo ou para conseguir imprimir o seu ingresso. As vertentes são distintas, mas eles vão por esse caminho e a pessoa acaba acreditando, porque quem que vai ter meu dado? Né? Boa parte das pessoas não se dá conta que milhares de dados já foram vazados no mundo todo. Então, ver isso daí com bastante carinho, sempre desconfiar daquilo que se recebe de forma passiva, é essencial para não cair nesses golpes de phishing. A Agência Mundial Antidoping, né, que também sofreu uma invasão em 2016, e as pessoas perguntam, né, o que vai fazer com os dados da Agência Mundial Antidoping. É bom o telespectador saber que existe uma lista de medicamentos que são proibidos de uso pelos atletas durante competições. Porém, essa lista ela pode ser autorizada a alguma coisa mediante uma comprovação da necessidade desse uso de atletas. E ali você tinha nomes como as irmãs Venus e Serena Williams, você tinha a supercampeã Simone Biles dos Estados Unidos, que faziam uso de alguma medicação e que acabaram tendo essa condição divulgada ao público por conta desse vazamento. Sim, é importante também salientar que existem dois tipos de dados, né? O dado pessoal, que são as informações basicamente cadastrais de uma pessoa, e os dados sensíveis, que são aqueles tipos de dado que permitem qualquer tipo de discriminação. Então, por exemplo, que remédios a pessoa toma, orientação sexual, etnia e diversas outras características mais pessoais são considerados dados sensíveis. Pelas leis de proteção de dados ao redor do mundo, né? No Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados, você faz uma distinção bem específica sobre isso daí, e a não proteção desses dados sensíveis é ainda mais prejudicial. Lembrando que todas as leis de proteção aí têm multas altíssimas, chegam nas cifras de milhões, e é por isso que todas as indústrias precisam se preocupar com isso, porque todas elas manipulam esse tipo de dado, não necessariamente dado sensível, mas dados cadastrais. Então, é preciso proteção em todas as vertentes que envolvem o tráfego, o armazenamento e uso desse tipo de dado de todas as pessoas. E, pelos dados que eu pude ver aqui, China é o país que mais comete esse tipo de crime cibernético, né? Seguido pela Rússia, e nesse caso da Agência Mundial Antidoping, foi o grupo russo Fansibers quem cometeu isso, e depois a própria atleta Simone Biles anunciou que tinha tomado medicamento para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade por muito tempo. E isso provavelmente iria constar num exame antidoping dela, porém ela não seria punida caso fosse pega. É um perigo enorme. Daniel, nós estamos indo para o final do programa. A pergunta é: qual é o conselho para dar
para as pessoas que a gente já está cansado de falar, né? Mas não acessar link, site, nada que seja que você não conheça, que você não tenha informação. Isso, toma cuidado com tudo que você recebe de forma passiva, ou seja, que você não solicitou para receber aquele tipo de informação, seja promoção, seja algum alerta informando algum tipo de dívida, alguma necessidade de regularização. Cuidado com qualquer coisa que você receba de forma passiva, porque é a forma que os criminosos usam principal para abordar as suas vítimas. Proteja todos os seus dispositivos, isso serve tanto para as pessoas quanto para a indústria do esporte, né? Proteja servidores, proteja smartphones, eventuais notebooks, computadores, com um software de proteção adequado e trabalhe olhando para diversas camadas de proteção para impedir que um ataque eventual seja barrado em algum desses níveis de proteção. Sempre que possível, habilite duplo fator de autenticação e deixe sempre os softwares atualizados, né? Essa parte da atualização do software é imprescindível, porque, como eu disse, existem duas vertentes principais. O phishing, para abordagem às pessoas, e a exploração de vulnerabilidade. A atualização do software impede que a exploração de vulnerabilidade aconteça de forma mais fácil. E, claro, sempre citando a conscientização. Todos os ambientes precisam ter ciência de que eles podem sim ser alvo, podem sim ser comprometidos, e eles sim têm troféus valiosos para os criminosos que os criminosos vão buscar dentro desse ambiente, então é necessário sim proteger a todos. Eu quero agradecer ao Daniel Barbosa, da E7, empresa que trabalha nessa prevenção de ataques cibernéticos e segurança para todo mundo em mais de 180 países. Obrigado pelos seus conselhos. Oportunamente, a gente procura você de novo para novos detalhes. Obrigado, Daniel. Obrigado, Edmo. Até mais. Pessoal, semana que vem a gente está de volta. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio: Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o perto, valorize o próximo. Valorap, BPO, auditoria, consultoria e tecnologia. Moonscake, conheça o Pinot by Moonscake. English Company, no need to go anywhere. Irajá Materiais para Construção, 2 lojas em Ribeirão. E Sicredi, gente que coopera cresce.